É a vós que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, neste sábado, com o qual nós estamos concluindo a 23ª semana do Tempo Comum. Mais uma semana de escuta, mais uma semana de acompanhamento da Palavra de Deus, sobretudo nesse mês de setembro, que é o mês em que no Brasil nós dedicamos ao estudo da Palavra de Deus, nós dedicamos ao aprofundamento da Palavra de Deus. Já há 51 anos que a Igreja faz essa experiência bela, essa experiência bonita. E esse ano nós estamos acompanhando a leitura do livro de Josué, um livro muito bonito, um livro que mostra um processo de transformação do povo de Israel, saindo da escravidão do Egito, entrando na posse da terra prometida. Essa é uma experiência bonita, essa é uma experiência bela, mas essa é uma experiência desafiante. Josué, no capítulo 24 do livro de Josué, tem uma bela experiência da chamada Assembleia de Siquém, onde se faz a memória de todos os acontecimentos, a história do povo de Israel, e Josué toma uma decisão. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Aqui a palavra casa é usada metaforicamente. A palavra casa aqui é o equivalente à família, não a casa no sentido da edificação, naquelas 4 paredes e o teto que a gente tem lá em cima. E hoje o Evangelho vai nos falar também de casa, casa no sentido de uma edificação. É interessante que a gente tem um ditado que diz assim, quem casa quer casa, né? Uma família precisa do seu teto, e uma das coisas bonitas é que o Papa Francisco tem recordado para a gente é que a gente vive desses T's que são fundamentais, da terra, do teto e do trabalho. A gente precisa, não é, esse T tridimensional, não é, que enraiza a gente no mundo, que enraiza a gente dentro da nossa família e faz com que a gente possa encontrar o sustento para a nossa manutenção, o que diz que nós estamos enraizados numa determinada região do mundo, num determinado grupo, e que nós precisamos dessa proteção necessária para continuar a vida da gente. Vamos vivendo, não é, nessa certeza de que também o grande teto que a gente tem é a Palavra de Deus. Pertencemos à Igreja Católica, e a Igreja Católica vive de gestos e de celebrações e de sinais, né? Normalmente estamos organizados sempre dentro de uma diocese, e à frente desta diocese está um bispo. E é interessante que no dia que a Igreja ordena um padre-bispo, há um gesto muito bonito, que é o gesto de que 2 diáconos seguram o livro do Evangelho aberto dessa forma em cima da cabeça do bispo, como que dizendo que ele, que representa a Igreja de um determinado lugar, deve encontrar debaixo do teto da Palavra de Deus o seu amparo. É a Palavra de Deus que é o lugar que deve ser a sua habitação. E aqui é interessante que a gente deve habitar nessa Palavra de Deus e ao mesmo tempo ser habitado por essa Palavra de Deus. Dessas coisas hoje Jesus também vai nos falar no trecho do Evangelho que a liturgia nos oferece neste sábado, que é o Evangelho de Lucas. Vamos fechar a leitura do capítulo 6 do Evangelho de Lucas, versículos de 43 ao 49. Escutamos essa leitura do capítulo 6, ouvindo o Sermão da Planície, ouvindo as bem-aventuranças segundo Lucas, e toda a vida enraizada, fundamentada, amparada na Palavra de Deus, o que é que ela significa para nós. E hoje, o texto de hoje, Lucas 6, 43 a 49, diz assim: Jesus fala com seus discípulos e diz: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Às vezes a gente precisa ter um cuidado grande aqui na leitura dessa palavra para não pensar
o contrário daquilo que Jesus quer afirmar para a gente. Uma primeira coisa é que esta palavra está dirigida a você, esta palavra está dirigida a mim, esta palavra está dirigida para nós que somos cristãos. Essa palavra não é uma acusação para quem está fora desse teto que é a igreja, que é a palavra de Deus, essa casa da palavra. É uma palavra que é dirigida para nós de dentro, não é uma palavra de acusação para quem está fora, é uma palavra de conversão para quem está dentro. E talvez aqui a gente pudesse ter atenção, não é? De não pecar de presunção. E de talvez, porque a gente é muito fácil de a gente poder pensar e acusar quem estivesse do lado de fora, achando que porque ele não pertence ao nosso grupo, não está dentro da comunidade, está todo mundo perdido. E talvez seja o convite a gente olhar para as pessoas não numa formalidade da sua pertença a nós, mas tentar apurar mais o nosso olhar e olhar assim, talvez alguém não esteja participando da vida das comunidades, talvez alguém não esteja tão dentro, mas pode ter frutos na vida dessa pessoa. Vamos olhar para os frutos da vida dessas pessoas, em vez de fazer qualquer simples acusação, vamos ver se na vida dela tem fruto bom, tem fruto interessante, não é? E aí Jesus diz, porque uma árvore boa não pode dar fruto ruim. Então, às vezes, a gente vai encontrar fruto bom na vida das pessoas, vai encontrar fruto interessante. Lembra aquele homem que estava, o publicano que estava rezando? Na sinagoga, tinha um fariseu lá na frente rezando, porque eu pago o dízimo, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu aquilo outro. O fariseu lá, o publicano lá no fundo batia no peito e dizia, Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. E voltou para casa justificado. Olha, vamos olhar para esse fruto, que ele voltou para casa justificado. Ele, olhando pela formalidade, não era aquela pessoa que a gente ia chamar de uma árvore bom. Ao contrário, todo mundo condenava aquilo ali, jogava pedra naquela árvore, porque ela era uma árvore ruim, queria extirpar aquela árvore, arrancar aquela árvore do terreno. Ao contrário, aqui talvez a gente seja convidado a ter paciência, né? Porque pode ser justamente o contrário daquilo que a gente pensa. E aí Jesus vai dizer assim, toda árvore é reconhecida pelos frutos. O povo de Israel às vezes era comparado assim com árvores, né? Com a videira, com a própria figueira. E que Jesus fala de uma figueira que ele foi procurar fruto lá e não encontrou. Então é uma religião cheia de muita folha, cheia de muito aparato, e depois os frutos de misericórdia não são encontrados. A gente não ouviu esses dias porque teve que fazer a leitura da festa da Natividade de Nossa Senhora, mas justamente ali Jesus vai mostrando, né, na prática o que é que significa acolher essa palavra de Deus, viver essa palavra de Deus. Jesus diz, vocês que me escutar, eu digo para vocês, amem os inimigos, fazei o bem a quem odeia. Se alguém te deu uma bufetada do lado, dá o outro lado, faça o outro aquilo que vocês desejam que outros façam a vocês. Então, essa é a prática da verdadeira religião, da religião que Jesus propõe. Então esses são os frutos que devemos encontrar na vida de quem acolhe o Evangelho. Jesus continua dizendo, não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do mau tesouro do seu coração, pois a sua boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Portanto, é sempre olhar a prática, é sempre olhar o conteúdo mais profundo de tudo aquilo que alguém é e do que alguém diz. Por outro lado, São Paulo tem uma metáfora muito interessante, que é a metáfora de falar que em uma árvore a gente pode fazer aquela coisa bonita que é de fazer um enxerto. Então, Jesus é a videira, nós somos os ramos, nós podemos ser enxertados em Jesus. E aí o fruto não vai ser fruto que eu produzo, é o fruto da graça de Jesus na minha vida, da graça de Jesus no meu coração. Então a gente olha, por exemplo, um homem como Paulo, a gente vai seguindo a vida dele, poderia dizer, não, isso aqui é uma árvore que não é boa, mas Saulo, que era Paulo, ele se converte, ele se transforma e a partir de Cristo ele vai produzir os frutos que são necessários para a vida da fé.
Jesus continua dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos digo? O que eu vos digo é tudo aquilo que eu já fiz referência aqui agora, que Jesus diz no Evangelho, né? Ele diz: eu vou mostrar-vos com quem se parece aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e não as pratica. Então a palavra de Jesus é para ser praticada, não simplesmente para ser ouvida. E Jesus diz que é semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo, colocou alicerce sobre a rocha, aí veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas ela não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Então uma casa bem alicerçada é uma casa que é construída no Senhor. Aqui me faz pensar naquilo que a gente lê no Salmo 126, 127, no versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão os seus construtores. Gente, no fundo, não é você, não sou eu que construímos a casa. É Deus quem constrói essa casa. Aquilo que Jesus diz a Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, o nosso ser igreja, o nosso ser família de Deus, é alguma coisa que não é uma construção minha, nem uma construção sua. É uma construção de Deus no coração da gente. Se a gente permite essa sua palavra crescendo dentro de nós. E tem uma outra coisa: Deus não somente constrói essa casa, Ele habita esta casa. O Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 23, não é quando Jesus, na última ceia, diz para os apóstolos: quem me ama realmente guardará minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Jesus Deus não apenas constrói a casa, como passa a habitar dentro desta casa. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Não é que vai habitar no meio de nós de qualquer forma, vai habitar dentro do nosso coração, vai morar dentro do nosso coração. Esse, portanto, é aquele que edifica a sua casa. Agora, diz São Paulo que a casa deve ser construída sobre um único fundamento. Na primeira carta aos Coríntios 5,11. Qual é esse fundamento? É Cristo Jesus. E como é que a gente vai construir esta casa, né? Não sou eu que construo, é Deus que constrói, né? A carta aos Hebreus, no capítulo 3, 4, diz que Deus é o edificador, é aquele que constrói esta casa. Então, na primeira carta aos Coríntios 3, de 10 a 15, diz que tem gente que constrói com palha, tem gente que constrói com madeira, tem gente que constrói com ouro, com pedra preciosa e com prata. Gente, se você constrói com madeira, quando vem o fogo, esse fogo que é a própria palavra de Deus, o que acontece? A palha queima. Então, se você constrói com esse tipo de material, não fica lá. Agora, se você constrói com prata, se você constrói com ouro, o que acontece com o ouro e com a prata? Quando ela passa pelo fogo, ela é purificada e revela o seu valor. Então, a qualidade de uma vida edificada na palavra de Deus, ela é demonstrada pelo meio do fogo que é produzido na vida, pelas enchentes que a vida produz, que vai mostrar para a gente se a gente está construindo buscando a verdadeira felicidade, edificando a vida da gente sobre coisas que são sólidas, ou se a gente está perdendo tempo atrás de coisas vãs. Se o Senhor não constrói a casa, em vão trabalha o construtor. Então tem gente que está trabalhando muito, está se cansando muito, está se desgastando, mas está procurando no lugar errado, está procurando as coisas erradas, está trabalhando com material que não é de qualidade. É preciso de um controle de qualidade do material com o qual a gente está edificando, com o qual a gente está construindo, porque senão a gente vai perder tempo. E outra coisa, nós somos essa construção que Deus faz com a gente mesmo. São Pedro vai dizer: vocês são pedras vivas no edifício espiritual que é Deus, na primeira carta de Pedro 2,5. Nós somos as pedras vivas com a qual Deus vai edificando o seu reino neste mundo. Por isso a gente também vai se transformando numa construção onde o outro encontra proteção. Aquilo que eu dizia, né, do evangelho aberto na cabeça de um bispo quando ele é ordenado, né, mostrando que ele deve morar nessa palavra, e ao mesmo tempo a gente se torna essa morada para que o outro se abrigue dentro da gente. Porque ele, como representante do povo de Deus, que é a igreja, ele mostra aquilo que eu e você, cada um de nós, deve ser, como cada um de nós se deve comportar. Continua Jesus dizendo: aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa,
e ela imediatamente desabou e foi grande a ruína daquela casa. Lembra que essa semana a gente começou ouvindo Jesus dizendo que se alguém vai fazer uma construção, vai construir uma torre, deve pensar direitinho como é que vai lançar os fundamentos? Pois é, vamos construir a nossa casa sobre Jesus. Ele é o verdadeiro alicerce, ele é o verdadeiro fundamento. Somos as pedras vivas com as quais Deus, sobre ele, vai nos unindo um ao outro. E o cimento para fazer essa construção é um só, é o cimento do amor. Deixemos-nos que o grande arquiteto que é Deus, como diz a carta aos Hebreus, ele é o edificador, o arquiteto. Então deixemos que ele nos construa e nos construa a partir de dentro para a glória do seu nome. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Senhor, nós queremos te pedir a graça de não trabalhar em vão, que sejas tu a edificar a nossa casa, a edificar o nosso interior sobre a rocha viva, que é o teu Filho, o Senhor nosso Jesus Cristo. Que sobre essa rocha sejamos edificados e que assim a nossa construção permaneça sólida e firme, mesmo quando venham tempestades, quando venham chuvas e dificuldades, que possamos permanecer firmes no Senhor. Assim seja. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente, para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Gente querida, meu abraço a vocês que estão aqui acompanhando a nossa live. Um abraço para Nide Gomes e Aline Sampaio. Hoje não errei o nome, hein, Aline? Um abraço para você, um abraço para a Odaleia também aqui nos acompanhando, bom dia. Nídia está dizendo aqui, voltei a participar da igreja, o texto das mulheres. Que bom, Nídia, que alegria, que Deus confirme você no seu caminho. Um abraço aqui também para a Bia Lapa, acompanhando a nossa live. Pede a Deus pela saúde, Deus sabe o que eu tenho sentido bem. Rezemos por Nídia e por todos que aqui nos acompanham. Abraço também para a Rose Santos, acompanhando a nossa live, para a professora Belarmina, tia Bela, um abraço grande para você, é realmente uma beleza para nós te ver aqui presente. Gente querida, como acontece a cada dia, eu vou fechar daqui essa live, vamos postá-la lá no nosso canal do YouTube, e também na minha página do Facebook e no meu perfil do Facebook. Muito obrigado pela sua companhia durante essa semana, obrigado por todas as lives que você saiu lá curtindo, live que você viu e não tinha curtido antes e está fazendo isso agora. O meu muito obrigado. Fiquem com Deus.